Bem-vindo à Rádio Terror FM. Considere se inscrever e deixar um like para ouvir mais histórias de terror como esta, é muito importante. Deixe um comentário abaixo sobre algum relato ou algo interessante sobre este assunto. A casa que a luz não iluminava. Sou um rapaz de Minas Gerais e atualmente moro em um bairro tranquilo. No entanto, descendo minha avenida e virando à direita 2 vezes, as coisas já não são mais tão pacíficas. Eu e minha mãe sempre moramos de aluguel e passamos por diversas casas nesse mesmo bairro. Apenas quando sentimos a necessidade de nos mudar para fora devido ao alto preço dos aluguéis, encontramos uma casa peculiar, antiga, fria, com um ar de morte e cheia de segredos. Tínhamos 2 escolhas: morar ali e pagar menos, ou escolher uma casa mais cara e não ter dinheiro para comprar comida todos os dias. Pensamos e, no fim, decidimos nos mudar. A rua era sem saída e nossa casa ficava exatamente no final. Desde o início, o ambiente era insuportável. Sou médium desenvolvido, assim como minha mãe, e sentimos energias como esponjas, absorvendo tudo ao nosso redor, seja positivo ou negativo. A casa era enorme, mas havia sido dividida ao meio. No corredor, percebemos uma porta bloqueada que dava acesso à cozinha da dona do imóvel. O local tinha 2 quartos, um próximo à sala e outro perto do quintal. Escolhi o quarto mais próximo ao quintal. Ele possuía uma janela que dava diretamente para uma parede e, no chão, um buraco concretado do tamanho de uma pessoa. A área de serviço era imunda, extremamente fria, com água parada, telhas empilhadas e poeira por toda parte. A sensação de estar sendo observado era constante em toda a casa. Certa noite, decidi testar minha coragem e permanecer acordado até de manhã. Normalmente, não sou de dormir cedo, mas naquela casa, o sono me dominava o tempo inteiro. Além disso, eu me sentia desconfortável com a presença da dona do imóvel. Lembro-me de ouvi-la cantar, e isso me causava uma sensação estranha, misto de incômodo e medo. Houve um momento em que não aguentei mais. Peguei meu colchão e fui dormir no quarto da minha mãe, tomado pelo pavor. Numa dessas noites, precisei levantar para ir ao banheiro. Não dava para segurar. Ao ligar a luz, ela simplesmente apagou sozinha. Tentei mexer no interruptor várias vezes, mas nada acontecia. Sem entender como, permaneci de pé ali, no escuro. Outro detalhe sobre aquela casa: tomávamos banho com a porta aberta, pois a sensação de sermos observados dentro do banheiro era aterrorizante. O cômodo era tão grande que caberia facilmente uma cama ali dentro. Após algum tempo, minha mãe comentou com uma amiga sobre os estranhos acontecimentos na casa. Foi quando descobrimos que uma idosa havia falecido ali. Isso só aumentou nosso medo. Minha mãe chegou a ver essa mulher parada na porta do nosso quarto. Graças a Deus, eu não a vi. No entanto, algo dentro de mim sempre dizia que aquele buraco, concretado no meu quarto, era na verdade uma cova. Fazia sentido, pois seu formato era perfeito para um corpo humano. Sempre que algo ruim acontece, sinto um peso nas costas, como se alguém estivesse grudado a mim. Aquela casa intensificava essa sensação de maneira insuportável. Felizmente, tudo isso passou. Hoje, moramos em uma casa onde o sol ilumina a entrada, algo que não acontecia antes. Um senhor me disse uma vez que é essencial viver em um lugar onde a luz do sol possa entrar. Agora, finalmente, vivemos em um lar abençoado. Esse foi meu relato. Espero nunca mais passar por algo assim. A casa mal assombrada. Essa história aconteceu com a minha família nos anos 2000, quando eu tinha apenas 1 ano de idade. Sou do Espírito Santo, moro em Vila Velha, mas o relato que vou contar ocorreu em Cariacica. Quem me contou os fatos foram meu pai e meus irmãos, já que minha mãe faleceu em 2013, vítima de um AVC. Sou a mais nova de 4 irmãos, 3 irmãs e 1 irmão.
Nossa família sempre vivia se mudando por não ter casa própria. E dessa vez encontramos uma casa grande e boa para alugar por um preço super acessível. No começo, todos amaram a nova casa. Grande, bonita, mas depois começaram as coisas estranhas. Meu pai dizia ouvir barulhos de portas de armários batendo, torneiras abrindo sozinhas e panelas caindo. Mas quando iam verificar, estava tudo normal, tudo em seu devido lugar. Um dia, minha mãe estava limpando os armários e achou estranho, pois estavam cheios de pingos de vela preta. Ela limpou tudo, mas, no dia seguinte, os pingos de vela estavam lá novamente, como se nada tivesse sido limpo. Meu irmão e minha irmã mais velha contaram que uma vez estavam no quarto e alguma coisa puxou a perna da minha irmã. Os dois saíram correndo, obviamente. Foram muitos os acontecimentos estranhos nessa casa. Se eu fosse contar tudo, passaria o dia inteiro aqui. Mas o foco principal é o que meu pai me contou e que até hoje me deixa de cabelo em pé. Meu pai é um homem de muita fé. Não frequenta a igreja, mas acredita fielmente em forças divinas. Até hoje, ele diz que presencia coisas que eu nem gosto de ouvir, porque me dá muito medo. Ele contou que o quarto do meu irmão tinha uma porta pintada e, pelo descascado, dava para ver que por baixo era vermelha. Um dia, meu irmão puxou a tinta e viu que havia um desenho estranho pintado por baixo. Em uma madrugada, meu pai, que dormia na varanda com alguns amigos que estavam visitando nossa casa, sentiu algo agarrá-lo. Mas ele não via nada, apenas ouviu uma voz dizendo que queria o meu irmão e que ele deveria entregá-lo. Meu pai, em desespero, gritava que não e repreendia aquilo, ordenando que fosse embora. Ele começou a orar e, com muito custo, aquilo o soltou. Todo mundo na casa já estava aterrorizado e, depois desse episódio, decidiram ir embora. Meu pai contou para a dona da casa o motivo da mudança, mas ela não acreditou. Chegou até a oferecer um desconto no aluguel para que ficassem, mas ele recusou. Mais tarde, conversando com os vizinhos, descobrimos que ninguém parava naquela casa. Contaram que ali eram realizados rituais de magia negra e que, inclusive, já haviam sacrificado pessoas no quarto da Porta Vermelha, onde meu irmão dormia. Não sei se essa casa ainda existe no mesmo lugar, mas acredito que sim. E acredito também que tudo isso seja verdade, porque meus irmãos, que são muito medrosos, contam essas histórias sem mudar nada. Dá até arrepio só de pensar. Sacrifícios, uma porta vermelha. Será que um dia essa casa pertenceu a alguém que fazia esses rituais? Ou será que a pessoa que alugava permitiu que alguém fizesse isso lá dentro? É preciso ter cuidado com as casas que alugamos. Imagine só alugar uma casa para alguém e a pessoa transformar o lugar em um cenário de rituais macabros sem você saber. Isso pode acabar com toda a energia da casa. Hoje moramos em outro lugar. E espero nunca mais passar por algo assim. Manifestações paranormais na minha casa. Venho relatar alguns dos muitos momentos bizarros que ocorreram na residência da minha família ao longo dos anos. Em 2016, aos 22 anos, eu morava na casa dos meus pais, onde eu e meus 6 irmãos mais velhos fomos criados no Rio de Janeiro. Em um belo sábado, eu estava no meu quarto com um dos meus sobrinhos que morava conosco na época. Na casa, morávamos eu, meus pais e esse meu sobrinho. Em determinado momento, minha mãe pediu para que ele fosse à padaria buscar o famigerado pãozinho da tarde. Enquanto ele estava fora, eu me distraí jogando videogame. Em meio às partidas, tive a sensação de ver meu sobrinho sentado na cama, ao meu lado. Sem desviar o olhar da tela, comentei: "Moleque, tu já foi buscar o pão?" Como ele não respondeu, segui jogando sem dar muita importância. No primeiro momento possível, pausei o jogo e corri até a cozinha para perguntar pelo pão. Chegando lá, questionei minha mãe: "Cadê o pão?"
Ela respondeu: o Marlon ainda não voltou. Na hora senti um choque. Se meu sobrinho ainda não tinha voltado, quem estava sentado ao meu lado no quarto? Sem pensar duas vezes, corri de volta para conferir. Quando cheguei lá, não havia mais ninguém. Depois de contar o ocorrido para a família, meu pai resolveu verificar as imagens das câmeras internas do quintal. De fato, ninguém além de nós tinha entrado na casa. A casa da nossa família está lá há pelo menos 40 anos. Foi construída pelo meu próprio pai e, ainda assim, sempre ocorreram coisas estranhas por lá. Interruptores de luz se acendiam e apagavam sozinhos. Objetos se moviam com frequência e várias vozes eram ouvidas pela casa. Na semana passada, minha irmã levantou da cama desesperada, dizendo que sentiu algo tampando sua boca e seus olhos. Ela relatou ter escutado minha mãe se levantar e passar por ela, mas não conseguiu pedir ajuda. Essas manifestações são frequentes na casa. Mas o que poderia estar causando isso? Seria algo relacionado ao terreno? Teria sido criado um portal de alguma forma? Ou, quem sabe, alguém da própria família teria feito algo no passado? Casas assombradas são um mistério e talvez fosse necessário investigar melhor o que acontece por lá. A casa dos meus avós era mal assombrada. Este relato foi contado por uma moça sobre uma experiência que seu pai viveu há cerca de 10 anos. Na época, sua avó estava internada em um hospital em Porto Alegre devido a um câncer e sua casa, localizada no interior, ficou vazia. Para garantir a segurança do local, seu avô pediu que seu pai dormisse lá, evitando possíveis furtos ou invasões. Naquela noite, seu pai deitou-se no quarto dos avós, mas algo assustador aconteceu. Ele sentiu um sopro frio em seu pescoço e, ao tentar se mexer, percebeu que não conseguia. Seu corpo estava completamente paralisado. Com os olhos arregalados de terror, ele viu uma criatura que era metade bicho, metade homem, com chifres na cabeça, andando de um lado para o outro enquanto bufava. A criatura tentava se aproximar dele, mas algo impedia seu avanço. Uma luz intensa cercava a cama, criando uma barreira protetora ao redor dele. Tomado pelo medo, seu pai conseguiu se libertar e, sem pensar duas vezes, saiu correndo da casa e passou o resto da noite dormindo dentro do carro, estacionado em frente à residência. Não foi apenas ele que passou por situações estranhas naquela casa. Ela e suas duas primas também viveram experiências paranormais. Em uma noite, enquanto estavam sozinhas, a televisão da cozinha ligou-se, sozinha no volume máximo, sintonizada no canal 3, que estava fora do ar. Em outra ocasião, sua prima mais velha acordou assustada após levar um soco no rosto de algo invisível. Além disso, a sensação constante de estar sendo observada era perturbadora. Qualquer cômodo da casa transmitia um desconforto inexplicável. Ela lembra que até para ir ao banheiro precisava chamar uma prima para ficar na porta conversando com ela, pois não suportava estar sozinha naquele ambiente. A casa dos avós sempre teve uma atmosfera carregada e estranha, e todos que entravam nela sentiam-se mal. Depois da morte da avó, seu avô decidiu vender a casa. Hoje uma amiga dela mora lá e também relata acontecimentos sobrenaturais. Mais tarde, a mãe dela contou que, antes dos avós morarem lá, o antigo dono havia sido velado dentro daquela casa. Ninguém sabe como ele morreu e se sua presença ainda assombra o local, mas a energia continua extremamente pesada. Quando ela visitava a casa, sentia falta de ar e uma pressão inexplicável, como se estivesse sendo espremida dentro de uma caixa. Atualmente, ela se recusa a pisar naquela casa novamente. A atmosfera era sufocante, como se algo invisível estivesse sempre observando e esperando. É impressionante como algumas casas podem carregar uma energia tão negativa, independentemente de sua aparência. Seja grande ou pequena, bem ou mal decorada, o que realmente importa é a atmosfera.
Alguns lugares simplesmente não são confortáveis. Não importa o quão bonitos ou bem cuidados sejam. Quem já entrou em um lugar assim, onde o ar parece mais pesado e um medo inexplicável toma conta, entenderá do que estou falando. O Senhor do terceiro andar. Eu sempre morei em um prédio desde que me entendo por gente. Por ser uma cidade pequena, os edifícios só podiam ter até 4 andares por lei, sendo justamente no último andar onde eu morava. Quando eu tinha 14 anos, um senhor de idade avançada e com sérios problemas de saúde se mudou para um apartamento duplo no terceiro andar, logo abaixo do meu. Ele raramente saía devido às suas condições de saúde, mas sua esposa era uma mulher extremamente ríspida. Ela brigava com todos, filmava as crianças brincando no estacionamento e na piscina, apenas para reclamar nas reuniões do condomínio. Depois de 1 ano morando ali, infelizmente o senhor faleceu e na mesma semana sua esposa se mudou. Pouco tempo depois, começamos a ouvir sons estranhos vindos do apartamento abaixo, barulhos de móveis se movendo, vozes e passos ecoando pelos corredores. O apartamento foi vendido para uma família de outra cidade, que por não poder se mudar imediatamente, deixou as chaves com o zelador para que uma geladeira fosse entregue no local. No dia da entrega, os funcionários da loja entraram com o eletrodoméstico, mas saíram correndo em pânico poucos minutos depois. O zelador conseguiu parar um deles e perguntar o que havia acontecido. O homem, ainda ofegante, contou que, assim que entraram no apartamento, ouviram um choro abafado. Quanto mais caminhavam para dentro, mais alto o som ficava, até que avistaram um senhor encostado no canto da parede, olhando fixamente para ela. Um dos entregadores, preocupado e assustado, se aproximou do homem e perguntou se ele estava bem. O senhor parou de chorar, virou-se lentamente para eles e, sem dizer uma palavra, atravessou a parede. Os entregadores fugiram do local, pálidos, de medo, e nunca mais os funcionários daquela loja aceitaram entregar produtos naquele apartamento. Algumas pessoas diziam que o prédio havia sido construído sobre um antigo casarão de um barão de escravos e que o terreno era amaldiçoado. O próprio zelador e outros moradores, inclusive eu, já viram a figura de uma menina com roupas de época vagando pelos corredores. Talvez a aparição do Senhor fosse apenas o espírito do antigo morador que ainda não havia encontrado descanso. Quem sabe ele procurava por sua esposa ou estava perdido, sem entender que sua vida terrena havia acabado. De qualquer forma, uma oração não faria mal para tentar trazer paz a essa alma errante. E você já viveu algo parecido? Assombração no apartamento. Minha tia precisou se mudar para Vitória, no Espírito Santo, a serviço, e alugou um apartamento perto do trabalho. Porém, toda vez que ela entrava no apartamento, sentia uma energia negativa. Assim que entrava, ela começava a rezar. Um dia, ela teve que viajar para o Rio de Janeiro e pediu que uma colega de trabalho ficasse no apartamento até sua volta. Ela retornou 2 dias depois e, ao entrar no apartamento, notou que havia santinhos, um crucifixo e um terço ao lado da cama. Perplexa, ela perguntou à colega por que aquelas coisas estavam ali. A colega explicou que, após o dia de trabalho, foi para o apartamento dormir e, já de madrugada, sentiu sua coberta deslizar da cama para o chão. Com frio, ela puxou a coberta de volta e se cobriu, mas logo sentiu que a coberta estava sendo puxada novamente até ser jogada no chão. Assustada e apavorada, ela não teve coragem de olhar o que havia ali. Assim, ficou sem cobertor, rezando até amanhecer. Quando o dia clareou, ela levantou, arrumou suas coisas e foi embora, prometendo nunca mais voltar. Ao escutar o relato de sua colega, minha tia procurou saber mais sobre o apartamento e descobriu que o antigo proprietário havia tirado a própria vida dentro do imóvel. Soube também que, desde então, todas as pessoas que alugavam aquele apartamento não ficavam muito tempo ali.
Embora minha tia nunca tivesse visto nada, o relato de sua colega e a energia negativa no local a fizeram decidir entregar o imóvel e se mudar. Isso nos faz refletir. O que fazer quando você está em um lugar assim? Se você tem condições de sair, procurar outro local é o melhor a se fazer. Mas o difícil é quando você não tem essa possibilidade, quando comprou um imóvel e depois de investir todo o seu dinheiro, descobre que não tem paz ali. O que fazer? Tentar resolver o problema ou ir embora? Se você tem a possibilidade de sair, é melhor fazê-lo antes que isso comece a afetar sua saúde psicológica. A falta de sono pode prejudicar sua imunidade, fazer você adoecer e te deixar cansado. As energias negativas acabam sugando sua vitalidade. Não é saudável viver em um lugar assombrado. E você, já passou por algo assim? Já morou em uma casa assombrada? Passou uma noite em um lugar assim? Ou conhece alguém que passou por uma experiência parecida? O que aconteceu? Compartilhe sua história conosco.